digno é o Cordeiro, tu és santo. Declaramos o seu nome, Jesus. Te exaltamos, Jesus, porque tu és bom, Pai. Cante essa música, repita esse verso com o seu coração, não com a sua boca agora. É o Senhor Deus poderoso. Declare isso, entregue isso Digno é ao o Senhor. Cordeiro, Jesus. Digno é o Cordeiro, tu és santo. Tu és santo, Jesus. Tu és digno de louvor, Senhor. É o Senhor Deus. Tu é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa glória. Nós te honramos, Jesus. Te engrandecemos o seu nome, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Deus? Amém. Amém, queridos. Tem uma palavra hoje para você. Tem uma palavra para você hoje. Queria que o Senhor me entregou ela em especial. Foi até interessante que eu estava meditando nela do que eu ia falar. Já pode sentar, tá, gente? Pode começar a gravar lá. Eu esqueci de falar isso. Estava falando com o Senhor e estava pensando em um tema para mim e para você, que Deus queria falar comigo e contigo. E no momento eu fui dormir. E daí eu comecei a sonhar umas coisas loucas, assim, umas brigas normal, assim, gente querendo brigar mesmo. Daí eu acordei, eu comecei a refletir sobre aquilo, do nada me veio o tema, lutando pela paz. Foi bem anormal, assim, esse tema, e creio que o Senhor ele tem algo para mim e para você. E antes de a gente começar a introduzir algo, eu gostaria de orar, se você puder fechar seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por quem Tu és. Te agradecemos por tudo aquilo que fizeste por nós, Pai. Senhor, usa-me hoje como um instrumento em Tuas mãos, Pai, que eu possa glorificar o Seu nome com essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Lutando pela paz é o tema da nossa palavra. Versículo base da nossa palavra de hoje é João 16, 33. No telão, pode abrir lá. João 16, 33. Carol. João 16, 33. Quem trouxe a Bíblia aqui, levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Com quantas pessoas a gente está hoje aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 pessoas. Tem alguém lá atrás? Acho que não, né? 34 pessoas. Esse foi nosso recorde até aqui. Queridos, de 34 pessoas, 5 pessoas trouxeram a Bíblia. Sabe, eu não sei a importância que você dá para a Bíblia, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o que nos liberta, que nos dá um caminho, é o que nos leva para o céu. Então eu te indico, aonde você for, leve sua Bíblia. Porque a Bíblia ela pode nos levar para o céu se a gente buscar a palavra do Senhor, se a gente buscar viver a presença do Senhor. Amém? Já abriram lá? Isso, perfeito. Sabe o que diz nesse versículo no livro de João? O último evangelho do Novo Testamento, quarto livro do Novo Testamento. Nesse livro diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Sabe, quando nós lemos esse versículo, há aqui algo incontestável. Jesus venceu o mundo para que eu e você, nós possamos viver em paz. Beleza? Todo mundo concorda com isso? Sabe, eu vou te trazer o significado de paz. Não sei se você sabe, mas a Bíblia, a original, ela é traduzida em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Hebraico, a palavra paz significa shalom. Alguém conhece a palavra shalom? Já viu The Chosen, algo assim? Significa paz, plenitude, bem-estar, harmonia com Deus e outros. No grego, eirene, tranquilidade, reconciliação, ausência de conflito. No aramaico,
Shalom, paz, integridade, saudação de bênção e bem-estar. Sabe, Jesus, ele morreu por mim e para você, para que eu e você também possamos viver em paz. Sabe, na vida de um cristão de verdade, porque nesse novo tempo que nós estamos vivendo, está se criando uma imagem de um falso evangelho. Não sei se você sabe o que é o falso evangelho, mas as pessoas que acreditam que apenas você ir num domingo para buscar o Senhor, isso é um falso evangelho, queridos. Eu não sei se você sabe, mas só você ir no domingo não basta. Só você vir no hype não basta. É necessário que a gente ore, é necessário que a gente leia a Bíblia. Então nós precisamos buscar a Deus. Sabe, no livro de Colossenses, lá no Novo Testamento, 3,15 diz: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Viva com paz. Quantos de vocês hoje têm vivido com paz? Pare para pensar. Sabe, naqueles momentos em que às vezes seus pais te irritam, ou algum amigo te irrita e você começa a falar besteira, começa a fazer besteira, você tem sido uma pessoa pacífica? Sabe, eu não estou te dizendo que você é perfeito, não é isso que eu quero dizer. Mas para que a gente possa ser pessoas parecidas com Jesus, é necessário que a gente coloque a paz dentro do nosso coração. Romanos 14:19 diz: por isso, esforcemo-nos em prover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Sabe, aqui Paulo, ele novamente reforça a importância de por que nós devemos viver sobre a paz. Eu não sei se você sabe qual é o maior exemplo de paz da terra. Alguém sabe me dizer? Dá um chute, alguém. Se errar, não tem problema. Fala qualquer um, gente. Pensou, falou. Eu vou pegar um aí. Thales. Chuta um exemplo. Quem você acha que foi a pessoa que já morreu ou está viva aqui? Exemplo de paz, assim, cara. Quem que você acha? Está na Bíblia. É o centro da Bíblia. Começa com J. Caramba, vocês são bons, hein? Queridos, Jesus é o exemplo central de paz da nossa vida. No livro de Isaías, no capítulo 57, versículo 20 ao 21, aqui é um profeta da Bíblia, um dos grandes profetas, ele diz assim: mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de ficar em paz. Você entende que nesse versículo ele gera uma analogia de que quando nós não estamos em paz, isso é um problema? Você consegue entender? Novamente eu vou repetir. Mas os ímpios quer dizer aqueles que estão fora da lei de Jesus. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de ficar em paz. Para pensar na sua vida agora. Você tem vivido em paz? Quando eu digo em paz, não quer dizer que às vezes você não vai se irritar, mas nas situações simples, como às vezes falar com seu irmão, com sua irmã, você tem calma, você tem paciência, falar com seu amigo. Para mim não é fácil, gente, viver sobre paz. Eu tenho uma facilidade de se irritar, principalmente com os outros. Pode continuar lá. Tenho uma facilidade de se irritar com os outros. Meu Deus, eu olho para, sabe, meus amigos, eu olho, se alguém fala alguma coisa que acha que sabe, não sabe, eu me irrito muito fácil. Campeonato, eu sempre quero ganhar. Se a pessoa erra, eu dou uma bronca. Então, para mim, é muito fácil se irar. Mas quando nós colocamos, pode trocar o fundo, quando nós colocamos Jesus como centro, é necessário que a gente coloque a paz como o centro da nossa vida. Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Você tem vivido sobre o caminho de Jesus ou você tem vivido sobre o caminho do mundo? Sabe, a Bíblia fala: no mundo tereis aflições. É normal que eu e você vamos passar por momentos que vai ser difícil, que às vezes você vai estar triste, você vai estar bravo, você vai estar irritado. Mas no final desse versículo Jesus fala: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus, ele venceu o mundo para que eu e você também possamos viver em paz. Sabe, a obediência, ela gera paz, mas a desobediência, ela gera desordem. Por exemplo, Cauã, quantos de vocês aqui amam Jesus? De verdade. Pode levantar bem alto. Quantos de vocês amam Jesus? Tá, beleza, pode abaixar. Sabe o que diz no livro de João 14,15? Para vocês que dizem que amam Jesus: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quantos de vocês obedecem a verdade aos mandamentos de Deus? Quantos de vocês não colam, não falam palavrão, não ficam isso e aquilo? Porque se vocês realmente amam Jesus, a palavra fala: obedeçam aos mandamentos. Se vocês não têm obedecido aos mandamentos de Jesus, o que a Bíblia fala, vocês não têm amado Jesus. Isso é um falso amor de verdade. Você acha que realmente ama, mas não está disposto a gastar a sua vida.
Quantos de vocês ouviram aquela música? É Ele, por Ele estou gastando a minha vida. Pode levantar sua mão. Sabe o que diz a música? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Quantos de nós temos gastado a nossa vida? Sabe, porque metade, Tiago 4,4 fala, ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Então não adianta você dizer que é de Deus e você vai em festa do mundo e você fala palavrão. Você acha que você está arrasando. Uau, eu sou o cara, eu sou a menina e tal. Mas isso aí não vale nada, meus amigos. Sabe, porque em muitos momentos eu quis agradar pessoas. Eu queria ganhar campeonatos para agradar meninas e tal, queria ir em festa. Mas isso não vale nada. Vai ter um momento da sua vida que você vai estar cansado. Por que pessoas se matam? Por exemplo, o Whindersson Nunes. Ele foi um cara que ele mesmo já falou, ele teve muita depressão na vida dele. Por quê? Se ele era rico, ele era o cara da galera, engraçadão, já conheceu vários famosos, milionário. Ele tinha tudo, gente. E aí? Dinheiro, fama, isso não é tudo. Jesus deve ser o centro da nossa vida. Então, se vocês realmente amam a Jesus, nós devemos obedecer aos mandamentos dele. Sabe, então, primeiro, para que a gente possa mudar a nossa mentalidade, eu gostaria de levar um versículo no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. O que quer dizer? Não vivam sobre aquilo que o mundo vive. É porque ficar tal, isso é mundo. É porque colar na prova, isso é mundo. Falar palavrão, mundo. Desrespeitar os pais, mundo. O que a Bíblia fala? Não se amoldem a esse padrão, mas transformem-se pela renovação da mente. Sabe, aqui a Bíblia nos declara que quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós podemos provar algo diferente. Sabe, de um tempo para cá, de um tempo / sábado, eu quis adicionar algumas coisas à minha rotina. Por exemplo, eu quis começar a sair para correr. Sabe, eu tenho uma facilidade muito grande para ficar horas no Instagram, para ficar horas no YouTube, horas lendo, mas correr, para mim é muito difícil. Para mim é muito fácil também jogar bola, mas correr, sair para correr, sei lá, 5 horas da manhã, 6 horas, 7 horas, 8 horas, é muito difícil. Mas quando nós criamos um hábito, sabe, a ciência diz que para você criar um hábito é necessário que você faça aquela coisa por 21 dias seguidos. Por exemplo, quero começar a ler um capítulo por dia. Durante 21 dias você vai criar um hábito. Depois desses 21, vai ser algo normal, mas que vai ser necessário que você continue persistindo naquilo. É a mesma coisa na nossa vida com Deus. Sabe, aqui a Bíblia fala que nós devemos renovar a nossa mente. Eu, quando comecei a ter vontade de correr, o pai, pode soltar o tempo lá? Está no Rolix? Eu comecei a ter, eu tive que mudar minha mente, falar assim, Cauã, se você viver assim, você vai engordar, porque eu estou parado, parei de jogar bola, cansei, como eu disse meu pai, eu aposentei, e eu só queria, sei lá, ver vídeo no YouTube, fazer isso, fazer aquilo, ler e tal, mas nada disso é um exercício, é necessário que nós cuidemos do nosso corpo. A Bíblia fala, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós devemos cuidar dele. Quando você fica com uma pessoa, você está ferindo o seu corpo, você está ferindo o Espírito Santo. Aquilo que tem dentro de você é Espírito Santo. Vocês conhecem corpo, alma e espírito? O Espírito Santo está dentro de você. Quando você peca, você está deixando o Espírito Santo triste. Deus, Ele quer que eu e você vivamos sobre uma mentalidade que agrada ao Senhor. Sabe, no final desse versículo, quando ele fala, mas renovai a vossa mente, há uma resposta, um resultado quando nós estamos dispostos a renovar a nossa mente. Diz assim, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quando a gente obedece a Deus, renova a mente, a gente vai experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Sabe, Cristo, Ele veio para nos trazer paz. Como eu estava falando, é necessário que eu e você vivamos sobre a paz. Mas nós precisamos deixar algumas coisas. Isaías 9, do 6 ao 7 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Antes de ele nascer, o profeta fala, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, e aqui para terminar, príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Versículo 7, ele estenderá seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Aqui é algo poderoso, diante de Jesus nascer, gente. Sabe, quando a gente fala da Bíblia, como eu sempre falo, a gente está falando de uma construção de uma Bíblia que foi criada em 2.000 anos, 2.000 anos não, 1.600 anos, por 40 autores. Sabe, quando você recebe isso aqui, ó, hoje, por exemplo, essa Bíblia que eu paguei R$16, eu tenho algumas Bíblias em casa, isso aqui é muito fácil para você hoje vir aqui pregar. Eu vou pesquisar no YouTube, vou ver o que o ChatGPT fala, é muito fácil. Sabe, houve um tempo em que as pessoas eram perseguidas por causa de Jesus. Não sei se você sabe, mas não foi todo mundo que aceitou a vinda de Jesus. Por exemplo, os judeus não acreditam que Jesus ainda veio. Eles acreditam que Jesus ainda vai vir.
Mas a nossa crença, eu espero que você realmente viva aquilo que Jesus fala, é crer que Deus existe, que Ele morreu por nós. Mas o que é o negócio? Sabe, na teoria, o que sempre acontece, não sei porque não funcionou, mas a água, ela representa o mundo em si, a questão física, sem pessoas, nada. O orégano representa os pecados. E esse detergente representa Jesus. Quando Jesus ele vem para nós, o necessário e o que deve acontecer, o natural, é que o mundo se afaste de nós. Mas é necessário também que haja uma escolha. Sabe, como eu disse antes, silêncio, gente, vamos prestar atenção aqui. Pode baixar o som lá. Quando Jesus, ele... Meninas, vocês. Silêncio. Estamos acabando. Quando Jesus, ele nos chamou para algo novo, ele também nos chamou para uma renúncia. Quando há um versículo na Bíblia que fala sobre a morte não apenas física, mas uma morte nas escolhas. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe, quando eu comecei a buscar mais de Deus, uma das coisas que Cristo colocou em mim, que era necessário que eu fizesse, era renunciar às minhas escolhas, renunciar às minhas vontades. O que isso quer dizer, Cauã? Querer ir em festa. Eu não vou mais em festa, por quê? Porque uma festa não agrada a Deus. Eu não estou falando de festa de aniversário, que é de boa. Mas, por exemplo, uma festa em que falam palavrões. Ei, qual que é o seu nome? Senta ali na frente, por favor. Então, a gente está numa festa onde as pessoas falam palavrão. Quando as pessoas estão falando, por exemplo, quando eu era da idade de vocês, eu tinha uma dificuldade também de querer falar, de querer atenção na palavra, como o nosso querido Alisson ali. Mas uma das coisas que nós precisamos colocar na nossa mente é que na vida de um cristão é necessário que haja renúncia. Quando a gente escolhe viver para Cristo, a gente escolhe deixar as nossas vontades. Não vai em festa, não bebe, não faz isso, não faz aquilo. Mas tem muito mais coisas legais que agradam a Deus. Por exemplo, o nosso hype já foi no Beto Carreiro. Aqui de Tijucas não, mas de Porto Belo a gente já foi no Parque Aquático. A gente já foi para Curitiba no evento de 4 dias. A gente já foi em acampamento ali no monte, ficar 3 dias, jogamos bola, fizemos um monte de coisa. Então a gente já fez muito mais coisas do que pessoas normais não fazem. Então quando nós escolhemos, mas há também coisas boas. E o principal de tudo isso, Deus está perto de nós. Sabe qual é a pior coisa de quando a gente vai para o inferno? Não é porque a gente vai sofrer no fogo e tal. Essa não é a pior. O pior é porque nós vamos estar longe de Deus. Eu não sei se você tem vivido em paz, mas o Senhor, Ele me chama, Ele te chama para nós vivermos sobre algo que agrada a Deus. Amém? Então, como eu falei para vocês antes, João 14,15. Se vocês amam a Jesus, obedeçam aos mandamentos dele. Não adianta você falar que ama Jesus de verdade e você falar palavrão, e você ir numa festa, e você colar, isso é hipocrisia. E essas pessoas que se morrerem hoje vão para o inferno, que não agrada a Deus. Porque vocês vão ver várias situações, guerras, acidente de carro, a pessoa morreu, e aí? Em nome de Jesus não vai acontecer, mas e se fosse eu e você? Morresse hoje, agora. Se Jesus voltar agora, eu e você vamos estar no céu? Vamos para o céu? Sabe, a gente parar para refletir e falar, será que eu realmente amo a Jesus? Porque se amar Jesus é obedecer os mandamentos, será que eu tenho obedecido aquilo que Jesus está me pedindo? Então é buscar a Deus e buscar as atmosferas que agradam a Deus. Por exemplo, o hype agrada a Deus. Ir no evento de Deus agrada a Deus. Falar de Jesus na escola, nos lugares agradam a Deus. Então nós precisamos viver com a paz sobre o nosso coração. Para terminar, eu gostaria de te levar dois últimos versículos, que Deus nos deu algumas promessas para que a gente possa viver sob paz. Deus falou que nós podemos vencer todos os pecados. Não há nada que você tenha ou já foi te oferecido que você não possa vencer. Cauã, bebida, você pode vencer, a Bíblia fala. Sabe, quando Jesus veio para a terra, ele veio em carne e osso, ele era como eu e você. Ele podia pecar se ele quisesse. Tanto que o diabo, eu não sei se você sabe, o diabo tentou Jesus, tentou derrubar Jesus, mas Jesus ele venceu a morte para que eu e você hoje possamos também viver em paz. Amém? João 14:27 diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus nos deu paz para que no mundo vocês tenham aflições, mas Jesus venceu o mundo para que eu e você possamos estabelecer o reino nesse lugar. O que é o reino, Cauã? É o Evangelho, é o nome de Jesus, é a Bíblia, é a palavra, é o amor, é a alegria. 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. Se você ler esse capítulo, ele só vai falar sobre amor.
Não adianta a gente, sabe, por exemplo, amar o mundo inteiro se a gente não amar a nossa família. A nossa família é o nosso primeiro ministério. Não adianta você ter 1 milhão de amigos se você não ama os seus pais. Ai, mas os meus pais, não importa, são seus pais. Não quer dizer que eles são perfeitos. Tem vezes em casa que eu também me irrito com eles, mas eu tenho aprendido a ficar quieto e ouvir. Depois, de uma maneira respeitosa, é você falar: pai, mãe, não gostei disso, não gostei daquilo, mas amor aos pais. Sabe, a Bíblia fala: não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ai, Cauã, mas é aquelas pessoas que fazem doação para pessoas que têm dinheiro, necessitadas. Se elas não seguirem a Jesus, elas vão para o inferno do mesmo jeito. Não são apenas as nossas obras, mas é a nossa vida com Deus, o relacionamento. Para terminar, Filipenses 4, do 6 ao 7 diz: não andem ansiosos. Eu não sei se você tem ansiedade, se você pensa demais na sua vida, mas a Bíblia fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. É necessário que haja oração na nossa vida com Deus. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deus, Ele quer também que você peça algo para Ele. Não quer dizer que você só tem que pedir, ao contrário. Nós devemos mais buscar a presença de Deus, mas Ele quer que você peça também. E para terminar, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, aquele entendimento que Ele criou, esse céu, essa terra, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Cristo, pode desligar as luzes lá. Cristo morreu por mim e por você, para que a gente possa viver o novo, para que a gente possa viver o Evangelho, viver aquilo que Deus se agrada. Eu antes era do mundo. Tiago 4,4, ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Ou você escolhe ser 100% de Jesus, falar de Jesus, viver Jesus, ler a Bíblia, orar, jejuar, não falar palavrão, essas coisas, ou você vai para o mundo. Deus, Ele não quer as pessoas 50-50, não existe um evangelho 50%. Sabe, muita gente hoje acha e acredita que vai para o céu. Se hoje Jesus voltasse, eu te garanto que muitas dessas pessoas que acham que vão para o inferno. Por quê? Porque não é só você vir na igreja, não é só você vir no hype. Não adianta só você vir no hype e você não ler a sua Bíblia em casa, cara. É muito importante que venha no hype, mas é importante que você ore, é importante que você leia a Bíblia, é importante que você jejue. Fale de Deus. Não é fácil? Não é fácil. Tem momento que eu não quero ler, tem momento que eu não quero falar de Jesus, mas é necessário. Deus, Ele deu algo pra gente, algo especial, o amor dele. Deus é amor, Deus não ama, Deus é o amor. Então nós precisamos entender isso, colocar na nossa mente, para que a gente possa levar esse evangelho, que é puro, que é simples e que Deus nos ama. Deus é bom e Deus cuida de mim e de você. Amém? Pode ficar de pé.